Cautela diante de tanta incerteza sobre rumos da pandemia, da cena política, da economia no Brasil e no mundo. Otimismo diante de alguns preços, de algumas ações na Bolsa Brasileira. É esse misto de elementos positivos e negativos que levam os gestores de renda variável da fator administração de recursos a aumentar o giro da carteira do fundo de ações. Para falar sobre essa estratégia, o programa Cabeça de Gestor recebe hoje Isabel Lemos, que é gestora do fundo de ações, de um dos fundos de ações da Fator. Eu sou Carlos Potorno, jornalista do Broadcast. Hoje é 23 de março de 2021 e começa agora o programa Cabeça de Gestor. Isabel, o giro da carteira está um pouco, né, acima aí da média histórica do fundo que você faz a gestão. Queria entender o porquê e também quando que isso começou. Carla, boa tarde. Esse giro, normalmente a gente tem um giro bem menor. Isso começou no ano passado. A volatilidade da bolsa ficou tão alta que acabou surgindo algumas oportunidades, né, de troca de ativo. Só para dar uma ideia, tem dia em que uma ação abre caindo significativamente. Vou dar um exemplo, sei lá, 6, 7%, e ela fecha zerada ou fecha até em alta, né? Então, o que a gente tem analisado, a gente tem visto como que estão reagindo essas carteiras para cada notícia que está acontecendo, e aí, se a gente acha que tem uma oportunidade, a gente faz as trocas. Então, isso acaba acontecendo com uma velocidade maior. Fora isso, eu acho que também tem o tipo de gestor que está entrando na Bolsa. De alguns anos para cá, a gente tem pessoas físicas movimentando, né, estando no segmento de bolsa. Eu acho que isso também muda um pouco da característica. Por exemplo, investidor estrangeiro, ele tem uma característica mais de longo prazo, né? Investidor de ações, de fundo de ações, também tem uma característica, às vezes, de médio e longo prazo. Então, eu acho que essa entrada também de investidor local, pessoa física, tem dado essa volatilidade e a gente está tentando aproveitar, fazendo troca dentro do mesmo setor, de ações do mesmo setor e de ações de outros setores. E você menciona o investidor pessoa física, que teve um incremento muito grande aí no último ano e nos últimos 2 anos, principalmente. Mas também o gestor de multimercados, que passou a aumentar a fatia de bolsa no seu fundo multimercado, ou o perfil desse cara não é tanto de entrar e sair, fazer um giro tão rápido? Não, você tem razão. Os fundos multimercados também acho que estão fazendo um giro mais rápido do que o normal. Mas o fundo multimercado e fundos multimercados e pessoas físicas parecem que têm essa característica diferente dos fundos de renda variável long bias, né? Esses têm, de modo geral, uma característica de manter mais as posições. Mas é um momento que vem acontecendo isso. A característica da Fator sempre foi de fundamento, que a gente mantém, né? Só que, e com isso, a gente permanecia muito tempo com algumas ações. Acho que o estrutural da carteira continua o mesmo. A gente sempre mantém a mesma estrutura, os setores que a gente acha que são interessantes, né? E as empresas que têm perspectiva de valorização. Mas, de novo, nesse momento, você vê, às vezes, ações caindo ou subindo demasiadamente. Então, existe alguma oportunidade aí. A gente acredita que tem uma oportunidade e acaba fazendo essa troca de ações. E nessa busca de oportunidades, vocês acabam colocando para dentro da carteira ações que, se fosse olhar apenas o fundamento, vocês não entrariam? Entram por conta do valuation no momento ali. A gente sempre entra por fundamento, né? Então, a gente não vai colocar uma ação, de modo geral, especulativa. A ideia é sempre ter um fundamento. O que acontece é, como eu dei esse exemplo, né? Vamos supor que eu tenha 2 ações do mesmo setor, né? Em um período de 3 dias, uma delas teve uma queda significativa. A gente vai olhar o fundamento continua constante na nossa percepção, e a ação caiu, vamos supor, 20%. E a nossa ação caiu quase nada, ou ficou 0-0. Aí você tem uma troca, né, de uma ação para outra ação, sendo que as duas têm o seu fundamento. A gente não está entrando em ações especulativas, não. A ideia é manter uma perspectiva de longo prazo aí, olhando o que cada empresa tem a possibilidade de valorizar. Eu
Queria que você comentasse um pouquinho o tamanho da carteira hoje, né, diante, né, que acho que deve ter mudado com tanta, com esses movimentos que vocês estão fazendo. Quantas ações tem? Aumentou o número de ações na carteira por conta dessas oportunidades, até mesmo de risco de algumas ações, podem ter ficado caras em algum momento do ano passado. E também queria que você comentasse os setores, esses que vocês preferem hoje, pensando aí no ano de 2021, que está aí, estamos finalizando agora o primeiro trimestre, um pouquinho diferente de como a gente tinha imaginado, como a gente via o mercado imaginar nas previsões lá no finzinho de dezembro, né? Então, várias perguntas em uma só, né, Isabel? Quantas ações, como é que está a carteira e os principais setores representados? Tá certo. Hoje, o fundo de ações tem 18 ações, tá? Mas em um mercado com direcional, um pouco mais direcional, com menos incertezas, acho que esse fundo poderia ter de 13 a 15. Então, a gente está um pouco acima do normal, mas eu já cheguei a ter 20, 21 ações, né? Mas mesmo estando com esse número de ações, esse número maior de ações, acho que é importante mencionar que setorialmente eu estou grande. Significa o seguinte, que eu estou com 18 ações, mas eu tenho algumas ações do mesmo, várias ações do mesmo setor. Então, e isso acaba mantendo, de uma certa maneira, né, uma concentração. Então, eu estou concentrada hoje em bancos, em varejo, e em construção civil. Quer dizer, eu tenho várias outras ações, eu também tenho posições de commodities, mas essas posições são as posições maiores e mais relevantes, eu diria, do fundo, né? E bancos Quando você são as fala quais são grandes. as... E dentro de bancos, são os grandes bancos ou são as fintechs que vocês estão mais alocados? Eu entrei recentemente numa fintech, que eu acho que tem uma possibilidade de valorização, mas eu estou com um banco grande, estou com 2 bancos grandes, tá? Na posição. E aí, que tem bastante diversificação aí no nosso portfólio, que a gente vem com essa posição já há algum tempo, né? Essa posição de varejo e de construção civil, né? Acho que é importante mencionar, quando a gente fala de varejo, né, que eu acho que tem muitas oportunidades aí. Só para dar um exemplo, o ano passado a gente manteve uma posição de varejo mais focada em empresas que vendiam online, né? Porque a gente entendia né, principalmente a questão da Covid estava muito incerta, né? A velocidade estava muito certa, a gente não sabia quanto de lockdown a gente poderia ter, ou restrições, e, portanto, a gente optou por estar em empresas que a gente acreditaria continuaria tendo vendas. E até não foi uma surpresa que elas, de fato, entregaram um resultado bom, né? Esse ano, a gente mudou um pouquinho esse foco. A gente continua também em varejo, mas aí a gente entrou em empresas que têm uma grande receita vindo de lojas físicas, né? Principalmente vestuário. Então, hoje, nossa característica do setor de varejo está mais em empresas de vestuário e, portanto, que necessitam da abertura e de fluxo na loja delas. A gente entende que a vacinação... Não, Minha pergunta era por que isso? Porque a gente viu ontem, né, dia 22, Niterói e Rio fechando, o Distrito Federal, enfim, em qualquer região do país, a gente vê a pandemia numa gravidade absurda e alguns governantes optando, né, comprando a briga, digamos, de fazer um lockdown ou de fazer restrições bem mais severas para a atividade, né, para o comércio. verdade. Mas a nossa perspectiva é que o mercado antecipa a melhora, né? Então, quando tudo está muito ruim, você começa a pensar um pouco mais à frente. Claro que é importante a demora, né? Quanto ágil vai ser essa vacinação. O quanto mais ágil, melhor. Então, a gente vai precisar monitorar isso. Mas acho que tem uma frase: compre ao soar dos tambores e venda ao soar dos violinos, né? A gente está nos tambores agora. A gente está numa situação crítica, né? Na nossa perspectiva, a gente entende que, com a vacinação andando, o mercado começa a vislumbrar essa perspectiva de
de reabertura e da volta da economia, né? É importante mencionar que quando se faz um fluxo de caixa de uma empresa, a gente está olhando de vários anos, e não somente esse ano, né? Então, a gente não está olhando 3 meses, 4 meses e fazendo fluxo de caixa. É claro que isso afeta bastante a empresa, né? Tanto que a gente teve quedas significativas aí de alguns setores, né? Que são mais ligados à economia local. Mas, quando você olha um pouco mais de longo prazo, se você tem uma empresa que a gente acredite tenha fundamento, né? E que as variáveis mudaram, mas só para o curto prazo, a gente entende que ainda é válido ter essas empresas. E é difícil acertar o timing. Talvez quando começar a vacinação num ritmo mais forte, você perdeu o timing. Sim. Ontem um estudo de uma outra casa, da XP Investimentos, apontava que uma previsão de que em agosto uma boa parte da população com 20 anos ou mais estará sendo vacinada ou já estará vacinada. Então, assim, é uma data, se a gente for pensar, a gente está há 4 meses e pouco dessa data, assim, como você falou, pensando nas ações em fluxo de caixa descontado, né, nunca é um período tão curto, a gente está vendo não só 2021, mas os outros anos. Eu queria só voltar a falar um pouquinho do setor financeiro, só para explorar um pouco mais, o que a gente tem ouvido de gestores e de casas de análise sobre o setor financeiro fugindo um pouco de grandes bancos, por conta de toda essa revolução, dessa queda, dessa barreira de entrada no setor, e a revolução que está sendo feita, não só pelas fintechs, mas também pelo comportamento do usuário, né? Especialmente agora com a pandemia, todo mundo em casa, as pessoas que não eram muito afeitas a usar o celular, os aplicativos, estão usando, e isso, de certa forma, acelera ainda mais essa revolução tecnológica aí que as fintechs, elas evidenciam muito bem, assim. Mas vocês estão com uma fintech, você falou, mas tem grande banco também. Queria entender a tese de estar num grande banco que destoa um pouco do que a gente ouve em algumas outras casas. Tá, eu acho que tem duas variáveis importantes, né? A primeira questão do grande banco é uma questão de valuation. Eu acho que eles estão atrativos, eles foram penalizados e foram penalizados muito o ano passado exatamente por esse motivo, né? Essa primeira perspectiva de uma competição maior, né? As fintechs acabando ou reduzindo receita desses bancos ou pegando uma parte do mercado desses bancos. Acho que isso foi uma pressão significativa em 2020. Então, isso a gente já tem, já é dado, né? Então, acho que muito disso já está no preço dos bancos. E os bancos vêm performando bem em termos de resultados, tá? Sempre estou falando dos bancos grandes, tá? A segunda parte é uma questão de juros, né? Quando a gente teve recentemente a gente teve uma alta de juros, né? Acho que nada significativo, mas os investidores acabam também olhando quem acaba se beneficiando com uma parte de aumento de juros e quem acaba sendo os setores que mais são prejudicados com isso, né? De maneira bem geral, quase todos os setores são prejudicados, porque quando se aumenta juros, né, o custo de capital para as empresas, de modo geral, sobem. Mas para bancos, a gente está entendendo que na parte de crédito eles devem crescer. Então, eles são relativamente beneficiados. Então, eu acho que tem um tom um pouco positivo para essa questão de bancos. Então, acho que junta isso, junto com o atrativo deles estarem baratos pelos múltiplos de PL, enfim. Eu acho que tem um pouco dessa gordura aí. Entendi. E acho que com a alta mais forte do Copom na semana passada, hoje saiu a ata do Copom, várias casas, inclusive, mudaram a projeção para a Selic em fim de ano, uma taxa até mais alta do que se previa lá atrás. Então, tem casas que se falam em 6%, 5%, bem acima do que se previa lá no fim do ano. Agora, a questão da Selic, ela afeta, digamos, na teoria, negativamente um outro setor que vocês estão otimistas, que é o da construção civil, da incorporação imobiliária. Eu queria entender esse momento, não só à luz da questão da política monetária, mas
o que vocês veem no setor hoje e que o setor está atrativo para vocês? Bom, esse setor é interessante, porque não só esse setor, mas, como a gente falou, né, outros setores também são bastante penalizados, vamos por assim, com uma alta de juros. Esse setor, no ano passado e ano retrasado, ele foi, de uma certa maneira, beneficiado com a queda de juros, porque você teve trocas, né, pessoas olhando, né, o investidor mesmo olhando e falando assim, ao invés de eu ter o dinheiro em renda fixa, eu vou comprar um imóvel, talvez para investimento. Tá? Depois também teve pessoas comprando imóvel que não tinha imóvel para casa própria, enfim. Né? Então, acabou sendo beneficiado esse setor. Quando a gente olha o resultado do setor está muito bom. Quer dizer, eles venderam bem, eles conseguiram aumentar preços, né, dos imóveis, claro que lançando menos, né? E eles conseguiram também aumentar preço, em alguns casos, de imóveis que eles tinham como estoque. Então, o resultado deles foi muito bom. Então, o que a gente está vendo é o seguinte, a gente vê um resultado operacional dessas construtoras indo bem. Né? Talvez esse ano tenha de novo uma queda, de novo pela questão do Covid, por uma questão de que eles devem demorar um pouco mais para fazer com os lançamentos, né? Porque tem essa questão hoje, mas, de modo geral, os resultados estão bons. Você poderia justificar assim, a gente tem duas questões grandes, os juros, né, longos, e questão também da inflação, né, que, na verdade, hoje a inflação para eles, o custo deles está maior do que o que eles estão conseguindo repassar de inflação, então eles precisam repassar no preço também, né? É verdade, mas, de novo, a gente está olhando um movimento mais de longo prazo, né? Eu estou esperando, e os juros longos, por mais que a gente teve agora uma alta de Selic, os juros longos já precificavam essa alta. Então, esse setor já foi, de uma certa maneira, penalizado por isso. Então, a gente entende que, de longo prazo, a gente vai continuar tendo lançamento, vai continuar tendo venda dos estoques e esses setores devem performar melhor, porque hoje estão muito atrativos. Outros setores aconteceram a mesma coisa. Tá? Uhum. Agora, você tem razão, juros subindo, acaba penalizando várias empresas e tem alguns setores como esse que são mais penalizados. Sim. Eu queria... E como que está hoje o caixa? Agora, em março, a gente fez um programa com a Estúdio Investimentos que está 100% de alocação, assim, e que estivesse e vendo oportunidades para alocar. Queria entender como é que está o caixa de vocês e até que se pudesse comentar quais são os principais papéis aí nesses setores que a gente conversou, construção, e-commerce, varejo, né? E setor financeiro. Tá, antes de mais nada, eu gostaria de falar que eu não estou recomendando nenhum papel, tá? Uhum, porque eu, como sim. gestora, não posso recomendar compra ou venda de nenhum papel. Mas, primeiro falando de caixa, é praticamente zero. Tá? Nesse momento, a gente está acreditando que tem uma melhora. De novo, não é porque amanhã a gente vai ter uma notícia positiva de Covid, nada disso, é que a gente acredita que alguns papéis, né, alguns setores foram demasiadamente penalizados. Né? E esses setores que foram muito penalizados, basicamente pela questão de Covid, né, podemos falar de companhias aéreas, turismo, construção civil e varejo, né, o varejo vestuário, enfim, o varejo de lojas físicas, esses setores, na medida em que vai melhorando, a gente acredita que eles vão voltar a performar bem, né? Mas tem que olhar com muito detalhe cada um, porque as empresas do mesmo setor, você tem empresas boas e não tão boas. Né? Uhum. Sobre a questão das ações, então, como eu vou tentar falar de uma maneira geral, né? Dentro do varejo, eu posso falar duas empresas que a gente tem, não vou falar todas, mas assim, a gente está optando ir para o varejo de vestuários, né, e de lojas físicas. Então, a gente tem Guararapes e tem Marisa, entre as posições que a gente tem, né? Dentro de construção civil, eu preferi manter algumas posições com empresas maiores, né? Então, a gente tem Cyrela, Exetec, Elbor, de novo, só mencionando, isso não é uma recomendação de compra. Então, a gente está, como eu falei, né? A gente acabou ficando bastante focado nesses dois setores aí,
né? Eu tenho também setor de petróleo, eu tenho setor de energia elétrica, mas, de modo geral, as maiores posições estão aí, por volta desses dois setores. Não sei se tinha mais alguma pergunta aí dentro da... Não, era isso. É interessante te ouvir falar de que vocês também estão com 100% de alocação, 0% de caixa, porque é isso, é um mercado, suponho, de desafios muito grandes para né, para os gestores, para uma gestora como você, né, de uma gestora grande, de um patrimônio grande para gerir, porém muita oportunidade. Só precisa fazer conta, né? Precisa fazer fluxo de caixa, precisa analisar no fundamento e aproveitar as oportunidades. É um mercado que você tem que ficar olhando o fundamento, porque se você ficar olhando só a oscilação da ação e não souber o que está acontecendo com ela, você acaba perdendo dinheiro, né? Às vezes você vê a ação caindo, sei lá, 10%, 11%, e aí você acha que mudou totalmente o cenário. Às vezes é uma aversão a risco muito grande, ou até às vezes um investidor grande saindo de posição. Então tem que tomar um pouco de cuidado, é um mercado que você tem que ser cauteloso. Tem que fazer análise, tem que entender o que você está fazendo. O ano passado, como a gente falou, bancos andaram muito mal, né? Os outros setores performaram muito melhor, vários outros setores. Esse ano tá um pouco mais difícil, commodities têm ido muito bem, né? Mas eu não sei se isso permanece, apesar de que os preços de commodities estão bem lá em cima. Sim. É um ano cheio de desafios, não só aqui, como no mercado externo, né? Isabel, quero te agradecer demais pela entrevista, viu? Muito obrigada. Muito obrigada, Carla. Boa tarde. Boa tarde, e a gente encerra aqui, então, o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi de Holanda Paz, que é da TV Estadão. A gente se vê na próxima edição. Muito obrigada e até lá.